Olá, seja bem-vinda de volta ao podcast Mulheres na Pan, mais uma temporada começando, muito especial, incrível, mulheres maravilhosas que nós estamos aqui entrevistando, batendo aquele papo que nós sempre fazemos. Eu sou Sinara Maria, @Sinara Maria, se você não me segue, dá uma olhadinha lá, né? Estamos aqui nos estúdios da Jovem Pan Blumenau, se você também não está seguindo as redes da Jovem Pan Blumenau, já fica a dica para acompanhar todo o trabalho desse grande veículo de comunicação, a Jovem Pan Blumenau. E nós estamos também com o nosso patrocinador oficial. Agora temos um patrocinador para chamar de nosso, que é a Agência Beaver. E a Agência Beaver está aqui hoje também e vai contar um pouco sobre a sua história e sobre aquilo que acredita que tem a ver com gente, tem a ver com pessoas. Então já estamos agradecendo também a Agência Beaver, nossa patrocinadora oficial, que entende e manja muito de comunicação, muito de marketing também. Vamos falar então um pouco já de Agência Beaver. Ei, está aqui hoje. Obrigada. Uma grande plateia de 3 pessoas aqui, 2 pessoas. Recebendo vocês, a Agência Beaver é patrocinadora aí da nossa temporada. Sinara, que bom estar aqui. Super obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui contigo, não só da gente estar aqui apoiando esse projeto maravilhoso, uma mulher que é tão inspiradora, então, privilégio maior ainda é estar aqui também sendo entrevistada, obrigada. Que maravilha, obrigada a vocês por aceitarem, toparem essa caminhada conosco, que não é fácil, né? A gente aí apoiar pessoas, apoiar projetos, né? E a Agência Beaver está num movimento incrível, né? Que não para. Eu não canso de ver os outdoors roxos pela cidade. Gente, onde a gente vai tem outdoor roxo pela cidade? É isso, Julia? É intencional. É intencional. Comunicação é intencional, né? Tudo intencional, tudo proposital. A Beaver, assim, por mais que a gente nasceu com uma agência que trabalhava mais com o digital, a gente sempre entendeu que o off complementa o digital e o digital é um complemento off. Uhum. Então, nós sempre investimos em outdoor. Tanto que é uma das nossas estratégias queridinhas e não só por conta disso, mas porque a gente se torna presente na comunidade. Então, além de vender os nossos serviços, claro que tem todo o aspecto comercial, mas a gente também quer se fazer presente na cidade, que é onde a Beaver está. Porque, de verdade, assim, Sinara, nós acreditamos mesmo, assim, que não adianta ter uma marca que pode vender, pode faturar bem, pode ter, enfim, uma carteira de clientes boa, sendo que ela não é relevante para a cidade onde ela está. Então, o outdoor, tem, claro, a questão comercial, que no final de tudo a empresa precisa rodar, precisa vender, mas também é sobre se fazer presente na jornada do blumenauense. Sim. Então, os pontos, a gente sempre pensa assim, vamos pegar uma jornada de quem está indo trabalhar, a gente varia, por exemplo, em bairros, enfim, com esse intuito de se fazer presente. Ou seja, mídia offline segue firme, né? Segue firme, sempre. É a combinação on e off, né? Tudo, 360. Tudo. 360. Vamos falar um pouquinho sobre comunicação hoje. A gente tem um tema bem especial. Vocês têm um pilar muito importante, que é o pilar people, pessoas. Pilar gente, né? Tu já falou, já deu esse spoiler aqui. Vamos falar um pouquinho sobre marca empregadora. É um tema quente, um tema relevante, atual. Mas antes, Júlia, de a gente entrar especificamente no tema, eu queria muito que tu se apresentasse um pouco. Claro. Porque eu queria, assim, que as pessoas conhecessem. A Júlia é uma jovem senhora não vamos falar a idade, mas não tem 30 anos. Não Hashtag tenho, inveja, ainda não. Né? E já tem um negócio há vários anos. Isso. Queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, porque eu sei que também tu não é daqui, tu veio de fora. Conta um pouquinho assim, quem é a Júlia? Vou contar. Tá. A minha trajetória começou muito, profissional começou muito cedo. Eu trabalho desde muito nova, desde o início da adolescência, não porque precisava obrigatoriamente, claro que algumas pessoas precisam, eu, graças a Deus tive esse privilégio de não precisar, mas sempre fui muito proativa em relação a isso. Eu gostava de me envolver em tudo. É uma característica minha. Então, na adolescência, já me envolvi em projetos que viravam freelancer, já me envolvi em bastidor de evento. Eu sou de São Paulo, não dei essa observação importante. Então, eu comecei o meu primeiro curso, eu fiz um curso técnico de modelagem do vestuário. Lá em São Paulo. Nossa, que diferente. E aí eu fazia parte de bastidor do São Paulo Fashion Week, desses eventos de moda. Eu me meti em tudo, tá? Eu era muito proativa. E aí isso foi levando à comunicação, que é o marketing da moda, e uma coisa foi levando a outra. Quando eu fui ver, eu estava apaixonada pela publicidade. Claro que a moda ainda tem um carinhozinho, ainda tá dentro de mim. Pedacinho. Mas não é mais sobre isso, é sobre publicidade, é sobre marketing, é aqui que eu encontrei. Então, quando eu cheguei em Blumenau, logo eu conheci o meu marido, que na época nós éramos namorados. Estou aqui há uns 8 anos. Há bastante tempo, meu Deus, até tô assustada. Há bastante tempo, logo eu conheci o meu marido, que também estava em outra área, o Daniel, ele é químico. Na época que a gente se conheceu, ele fazia engenharia química. Nossa. Então era uma coisa totalmente diferente. Eu já estava no marketing, já estava na publicidade, e aí ele estava na engenharia química. Eu trabalhava como CLT numa empresa, todas as minhas...
Os meus trabalhos, agora formais, tá? Como CLT, tá. enfim, formais, não como freelancer. Sim. Todos foram voltados para marketing. Então, eu trabalhava como CLT com marketing interno em outras empresas. E aí, na pandemia, comecei a ter muitas demandas fora o horário de trabalho. O freelancer. Ai, faz isso. Ai, o que tu acha disso? Vamos fazer uma reunião? Tu pode dar uma consultoria pra gente nesse sentido? Como marketing ou como arte? Marketing. Fazendo a parte de design? Marketing mesmo. Marketing. Teve a parte de design, sim. Né? A gente faz um pouquinho de tudo no começo. Sim, que tu manja também, tu faz também. É, isso. Por Como conta designer. da moda. Claro. Na moda, a gente traz muito essa questão do design, a gente aprende muito, né? Esse finco estético, enfim. Então, eu fazia um pouco de tudo. Então, tinha um pouquinho de eu preciso de uma arte, ou eu preciso de uma campanha, me ajuda a estruturar. Então, tinha um pouquinho de tudo. No começo é aquilo, né? A gente faz tudo. Só que começou a ter muita demanda, e eu tive que, então, decidir o que eu queria pra minha vida. E aí, logo com o Daniel, aí ele falou assim, não, te incentivo, vamos lá, vamos abrir uma empresa juntos. Só que eu, Sinara, claro, eu e o Daniel, nós temos uma característica que a gente se completa muito profissionalmente falando. Muito. Porque eu sou muito de escritório. Certo. Eu sou muito técnica. Eu sou, tanto que na agência hoje, eu supervisiono toda a operação. Então, eu sou muito mais técnica. Então, eu ficava muito preocupada com as características, por exemplo, assim, e o financeiro? E o comercial? Porque uma empresa sem comercial morre, porque se a gente não tá vendendo, a gente tá, né? Sim, concordo. Morre. E como que a gente ia fazer isso? Ele falou, não, eu vou entrar junto. Então, aí nós abrimos a agência Beaver. Isso há quantos anos? 5 anos. Há 5 anos, 5 anos. Tanto que no começo, quando eu tava como freela, era Júlia Sobrinho Design, olha só. Gente, outros tempos, parece outra vida. Meu Deus, né? Realmente parece outra vida? Parece outra vida. Aí depois, quando a gente se juntou, não, precisamos de um nome. A gente sempre teve a visão era de pensar... Júlia? Sobrinho Design. Sobrinho Design era o nome da tua empresa. Exato. Quando tu abriu. Exato. Entendi. Assim, mundo paralelo, Todo né? mundo começa de um jeito. Todo mundo começa de um jeito. A minha logo, gente, era terrível. Mas, enfim, todo mundo começa de um jeito. Sim. E aí, a gente se juntou. E, assim, eu e o Daniel, desde o início, por mais que jovens, a gente sempre estudou muito. E a gente sabia que a gente não estava abrindo uma empresa só para fins financeiros. Claro que precisa, né? Uma empresa precisa se sustentar. Sim. Mas a gente também queria criar uma empresa, assim, que fosse longeva. Então, desde o início, a gente se preocupou com a marca, a gente registrou nosso nome, a gente falou, tá, vamos lançar, vamos ter uma campanha. Antes de vender para o próximo, a gente precisa aplicar na gente e ver se o que nós fazemos, a nossa metodologia realmente funciona. Então, desde o início, a Beaver, ela nasceu para ser uma marca longeva, não para ser uma marca que dure 15 anos. Claro que a vida é muito dinâmica, né? Mas a gente sempre cuida com muito carinho do futuro dela, até hoje. E é assim que nasceu a agência Beaver. Meu Deus. Parece que a agência Beaver tem muito mais tempo de mercado. Que engraçado isso, né? Mas é porque desde o início a gente foi intencional, não foi nada atropelado. Sempre foi Bem com construído. muito cuidado, porque a gente quer que ela dure por muitos anos, que passe para os nossos filhos, que seja uma empresa longeva. Sim. Realmente, assim, é construir um legado do que a gente acredita como comunicação, Que sabe? legal, né? E nesse meio tempo, o Daniel foi vindo e foi estudando Sim, a área. Daniel veio, ele fez faculdade, já se formou, já fez pós, enfim, ele Porque emergiu. a Júlia é Daniel, Daniel é Júlia, né? Impressionante a parceria de vocês. impressionante. É quase como uma coisa só. Exato. É muito... E vocês são até parecidos, né? Pois é, todo mundo diz isso, sabia? No jeito de falar, no jeito de ser, no jeito de pensar. Sim. Isso é uma unidade mesmo. Exato. E o que, claro que tem seus desafios, porque nós somos casados. Então, a gente teve que aprender também a separar trabalho. Sim. Júlia e Daniel sócios e Júlia e Daniel marido e mulher. A gente teve que aprender. Aprendemos, é sempre um desafio, mas a gente aprendeu a lidar com isso. Mas funciona tão bem, Sinara. Assim, eu vou falar que eu acho que, claro, todo mundo tem uma opinião diferente, mas na minha opinião, eu e Júlia falando, eu acho um grande privilégio empreender junto do meu marido. Verdade. Porque não tem ninguém no mundo Eu que acho vai também. me entender. Às vezes, assim, eu chego em casa cansado, às vezes eu tô com alguma demanda que eu preciso ficar um tempo a mais. Ele entende, ele me ajuda. Ou ao contrário também acontece. Então, assim, acho que não tem pessoa melhor. Quando se dá bem, claro. A gente se dá muito bem, então pra nós funciona muito. Tem um objetivo comum, né? Exato, a gente luta pelas mesmas coisas, faz muito sentido. Então, a Beaver, ela nasceu realmente pra ir longe. Por que Beaver? Beaver significa castor. Não, eu vou contar essa história, tá? Tem Conta. surgido muitas perguntas. A gente tá até pensando em fazer uma campanha em como se fala Beaver, porque as pessoas falam Beaver, e tá tudo bem. A gente que colocou um nome difícil. É um nome estrangeiro, né? É um nome estrangeiro, tá tudo bem, faz parte. A gente sabia que podia acontecer. Mas olha só, quando a gente abriu a Beaver, a gente sabia como nós queríamos que ela fosse.
quais características a gente queria trazer, o que a marca ia valorizar e como a gente gostaria de trabalhar a cultura com o nosso colaborador. Então, a gente já sabia. Então, a gente sempre valorizou muito a humildade, a gente sempre valorizou muito a transparência, a ética, a gente sempre valorizou muito o relacionamento, mas também o trabalho duro. Então, quando a gente foi atrás de nomes, como era a Júlia Sobrinho Design e não combinava nada com esse novo momento e com a empresa que a gente queria construir, a gente foi atrás de nomes conceituais. Então, fomos pensando, e depois de muita pesquisa, aí a gente encontrou o castor. E a história do castor é bem interessante, porque ele é um animal que constrói coisas. Claro que em alguns lugares ele é considerado praga, né? Mas é porque de tanto que ele constrói, tá? Então, vamos focar nessa parte positiva. Sim. Mas ele constrói coisas, ele trabalha duro. Então, por exemplo, tem barragens que, às vezes, o Estado não deu conta e ele foi lá e resolveu. Então, tem várias situações nesse sentido. Então, o castor, ele representa isso. Ele representa esse trabalho duro. Então, por isso que castor, em inglês, é beaver. E é por isso que esse é o nosso nome. Mas é um nome simpático e ele não é tão duro de se sentir. Exato. Ele é duro no resultado, porque realmente vocês trabalham muito, né? Ele é acolhedor, ele é gostoso. Exato. E a forma como vocês trouxeram toda a arte para ele, né? E como vocês constroem a comunicação dele. Que é o que vocês já fazem, né? Sim, gente. O roxo foi proposital. Para trazer esse acolhimento. Nossa cor antes era verde, depois a gente passou pro azul, mas a gente não se encontrava, parecia que faltava alguma coisa. E aí fazem uns 2 anos, 3 anos, olha só, 2022, a gente fez um rebranding e ali a gente lançou, antes era Beaver Comunicação, virou agência Beaver, e aí a gente lançou a nossa nova paleta de cores, incluindo o roxo. O roxo é inovação. O roxo, criatividade, sim, e além de tudo, a gente queria uma marca que fosse amiga. Acolhedora. Né? Porque nós acreditamos, assim, que nem falasse no início, em pessoas. Então, para nós, evento é uma coisa muito importante. Ter um momento com os nossos clientes é muito importante. Relacionamento, tudo isso é muito importante. Se fazer presente, por exemplo, quando a gente patrocina um podcast, a gente se faz presente verdade. na vida das pessoas. Então, a gente queria uma marca que fosse amigável, não aquela que repele ou que, sabe, nós não queremos... Tá num pedestal. Exato, porque nós não somos assim. Tanto que um dos nossos valores é a humildade. Eu adoro isso. Então, por isso que tudo corrobora para que seja uma marca amigável. E, além disso, nós temos um mascote. A Clara. Não sabia. Que é uma castorzinha. Tem agora até pelúcia, tá? Spoiler. Eu quero ver isso. Tem uma pelúcia. Mas isso é novo? É algo novo? Não, é novo. Spoiler. Mas é novíssimo? Novíssimo. Não conta pra ninguém. Gente, é uma não pelúcia. Não tem ninguém ouvindo. Transformamos a nossa mascote em pelúcia. Que legal. Então, claro, vocês vão dar de presente isso? Isso. Nossa mascote já existe há bastante tempo. Tá. Bastante tempo, porque olha só a história, bastidor. Eu e o Daniel éramos só eu e ele no início. E aí, quem cobrava o cliente? Porque às vezes, quando nós cobrávamos, tinha aquela questão, me dá um desconto, eu tiro os juros, vou pagar daqui 10 dias. E às vezes a gente não conseguia dizer não, porque eles sabiam que nós éramos os donos. E a gente falou, vamos criar um assistente virtual. Um personagem neutro, sim. Muitas empresas fazem isso, personagem neutro, que então se comunica com o cliente. É como um avatar, assim? Como um avatar. Como tipo a Magalu, como... Sabe que aí tem os chatbots que eles conversam? Então, desde o início, a gente teve essa mentalidade. E aí depois virou, de fato, um mascote. Que legal. Eu quero um, tá? Eu quero um. Combinado. Eu quero um, Júlia. Faz favor. Tá, mas aí a gente se combina esse negócio. A gente se combina, porque a gente é muito parceira também. Muito. Eu gosto demais disso, né? Vocês têm um diferencial como agência. A gente conhece tem muitas agências. Eu conheço várias, porque eu também trabalho no mercado há muitos anos, né? Mas vocês têm algo diferente. Vocês realmente, como você falou, você se envolve nos projetos e não está preso a um modelo tradicional. O bom de ter criado uma agência pós-pandemia, praticamente ali, você já vem com outra configuração, é outro chip. Isso. É outro chip. Porque é difícil para as agências hoje virem com sair do modelo tradicional, do essa transição. São modelos pesados, modelos tradicionais. Você já tem uma coisa da agilidade, né? Nós temos, Sinara, mas sabe que, assim, ainda nós olhamos muito para as tradicionais. Porque pensa, na nossa cidade... Pegar o que é uma experiência. Na nossa cidade tem agências com 35 anos. E a gente sabe que, por exemplo, no nosso mercado é muito difícil. Porque é um mercado muito dinâmico. Você tem que ter uma resiliência, assim, altíssima. Então, essas empresas que estão há 35 anos são muito admiráveis. É verdade. Então, a gente olha, a gente admira, a gente acompanha, chama pra café, sabe? Eu adoro. Porque respeito. Por mais que, assim, seja um modelo, claro, tradicional, e a Beaver tem uma outra proposta, realmente a questão de proposta de modelo de negócio mesmo, mas ainda assim, elas fizeram muitas coisas e elas conseguiram se manter há 35 anos, por exemplo. Verdade. E a comunicação mudou muito, né? Muito. Então, pensa assim, 35 anos.
O que era comunicação 35 anos atrás? 40 anos atrás? As mídias e tudo mais. Ainda era no papel. Então, assim, eu admirava. Então, por mais que, claro, a Beaver tem outra proposta, as agências tradicionais às vezes são mais complexas e robustas em relação a alguns processos, né? Mas a gente ainda olha bastante para elas com carinho e admiração, porque ainda... Por conta disso, elas têm muita resiliência. Para que esse mercado tenha respeito, legal quando a gente tem essa admiração recíproca. Isso é muito legal. Muito. E tem Parabéns. mercado para todo mundo, né? Isso é maturidade. O sol brilha para todos. Tem mercado o sol brilha para todo mundo. Também acho. Júlia, então assim, tu criou uma agência, você foi a pioneira porque a tua mentalidade era de marketing e comunicação, mas o Daniel é o grande braço comercial. Não dá para negar, né? Não dá para negar. Ele se descobriu, nada de química naquele homem lá. Nada. Né? Gente, nada. Já manda esse recado para ele se encontrou na vida. Ele se encontrou na vida. Nada. E aí você falou sobre gente, colaborador. Isso. E eu percebo que vocês fazem, até trazendo para o nosso tema de marca empregadora, vocês fazem um trabalho bem diferenciado dos colaboradores, né? Então, ou seja, a marca empregadora que nós falaremos aqui tem tudo a ver com fazer a tarefa de casa que vocês fazem. Total. Como é que é essa relação de parceria ou comercial, enfim, profissional com os teus colaboradores? Olha, essa questão da marca empregadora, Sinara, ela foi muito intuitiva para nós. Porque, claro que é uma busca diária, tem todos os seus desafios também em torno disso, né? Mas nós precisamos das pessoas. Então, quando a gente entendeu isso, que para a Beaver crescer, para a Beaver ser longeva, como eu falei antes, a gente precisava das pessoas, de pessoas boas com que a gente pudesse contar, que eu e Daniel, a gente não faz tudo sozinho, e a gente nunca vai fazer tudo sozinho. Então, e também... Tem essa questão. E outra questão é que nós passamos a maior parte do nosso dia, da nossa vida no trabalho. Às vezes, não no meu caso, que eu trabalho com meu marido, tá? Mas, por exemplo, a maioria das pessoas não tem esse privilégio. E elas ficam mais tempo com outras pessoas do que com quem ama. Então, por que tornar essa vida, o trabalho, essa jornada tão ruim? É tão triste, sabe? Sim. Ter um ambiente de trabalho ruim, uma cultura organizacional que não é saudável. É tão triste uma pessoa ser infeliz no seu trabalho. Então, a gente tem essa visão que é tempo de vida, tempo de vida. Agora, falando assim, por ser humano, é tempo de vida. Então, quem está com a gente tem que fazer o máximo para que a Beaver seja um lugar feliz. Para que as pessoas queiram estar com a gente, não só falando dos nossos colaboradores, mas dos nossos parceiros também. Verdade. Precisa ser um lugar feliz, até para nós, quadro societário, precisa ser um lugar feliz para todo mundo. Então, é questão de tempo de vida, de valorizar a vida do ser humano. E aí, a marca empregadora, a forma como a gente vê o nosso colaborador está muito relacionada a isso. Então, a gente faz várias ações internas, a gente gosta não só de dar um mimo, como pode ser mais prático pensar, mas também transformar numa experiência. Então, por exemplo, dose de vida real, tá? Posso? Sim, deve. Dose de vida real. Páscoa, que foi recente. Sim. Ao invés de dar um ovo de Páscoa, a gente levou todos os nossos colaboradores para uma aula com uma chocolatier, uma chefe de 2 horas, durante o horário comercial mesmo. Claro que foi tudo muito organizado, tá, gente? Ninguém deixou de de lado. Clientes que estão me ouvindo, tá tudo certo, tudo organizado. Ninguém parou de trabalhar. Ninguém parou de trabalhar, mas a gente fez uma oficina de 2 horas com uma chefe chocolatier e todo mundo colocou a mão na massa e aprendeu sobre chocolate. Então, não foi só um ovo de Páscoa. Eles colocaram a mão na massa, eles fizeram parte daquilo. Então, é realmente transformar numa experiência positiva. E claro que eu não estou falando só de agrados, né? Sim. Quando a gente fala de cuidar do nosso colaborador, a gente fala de cultura organizacional. Então, hoje a Beaver tem um manual de cultura, a gente trabalha muito isso, a gente tem um momento cultura, a gente conversa sobre isso. A gente também fala sobre crescimento profissional, então a gente precisa dar essa perspectiva de crescimento para o nosso colaborador. Então, no nosso caso, a gente tem planos de cargos e salários, a gente tem oportunidades, enfim, de bonificação, de aumento, enfim, várias questões que fazem parte do nosso processo também, do nosso plano. Então, realmente, assim, cuidar do ser humano que faz parte da empresa. Que legal. Não subestimar os subestimar. sonhos dele, os desejos dele. São seres humanos, é uma responsabilidade enorme esse cenário. Nossa. Porque a pessoa pode ser feliz ou muito infeliz estando ali. É verdade. E o resultado é muito melhor quando você tá bem, né? Muito. Já entrando em marca empregadora, sim, daí já tem tudo a ver com isso. Claro. Que quando a gente cuida do nosso colaborador, a gente não só cuida dele, mas isso também é muito bom para a marca. Quando a gente fala desse tema, marca empregadora, que é a reputação, é como a marca ela é vista tanto externamente, mas também tem aspectos internos como empregadora, né? Marca empregadora é isso. Quando a gente fala de marca empregadora, muitos empresários ainda tem aquele estigma de que, então isso está falando sobre eu depender ainda mais do meu funcionário. Só que não é sobre isso. E quando a gente entende que não é sobre isso, a gente vê que marca empregadora, esse cuidado com a marca empregadora, torna-se uma vantagem competitiva. É verdade.
Então, falando assim, eu tô falando de redução de turnover. Então, se a gente tem uma redução de turnover, a gente não tem uma operação que paralisa por conta da troca de um colaborador. Eu tô falando também de colaboradores mais engajados, que tendem a ter uma produtividade maior e uma tendência à inovação maior também. Eu tô falando de trazer currículos candidatos mais qualificados, ter pessoas melhores na equipe, incentivar uma formação melhor na equipe. Então, são vários benefícios, não só para o colaborador. Então, é bom para os dois lados, entende? É vantagem competitiva para os dois. Ela no resultado. Porque você retém talentos e hoje a grande dificuldade das empresas é reter as pessoas, né? Total. E agora... Elas trocam. Não, trazendo para nossa realidade Santa Catarina, né? Acho que tá 2,8. A nossa taxa de desocupação no estado tá muito baixa. É a terceira menor no Brasil, assim. É muito baixa, muito baixa, muito baixa. Então, as pessoas hoje, elas podem escolher onde trabalhar. Claro que nós temos uma economia que é um tanto instável, então esse cenário pode mudar a qualquer momento, né? Mas hoje, falando do hoje, as pessoas, elas têm esse privilégio de escolher onde elas querem trabalhar. Então, isso é bom para elas, porque elas têm uma oportunidade maior, mas para as empresas vai o desafio. Vai o desafio de como que eu posso trazer profissionais mais qualificados, sabe? Como que eu mantenho... exatamente, de como que eu mantenho eles aqui comigo. Porque eles podem receber uma oportunidade melhor e sair. Então, como que eu engajo ele? É verdade. E tudo isso tem a ver com as ações que vocês, então, fazem para que essa pessoa esteja feliz ali dentro. E as empresas não estão percebendo isso, né? Muitas vezes, não. Júlia, tu não Na acha? verdade, as empresas nem sabem o que é marca empregadora. Eles estão achando que é só um mimosinho, que é só um bombom. É o bombom, gente. Não é o bombom, né? Não é sobre isso. Inclusive, isso é até ruim, cenário. Porque empresas que têm, assim, uma cultura organizacional que não é saudável, que não cuida do colaborador, dar um bombom chega a ser feio. Porque, assim, não faz nem o mínimo e tá querendo dar um bombom. É verdade. Tô sendo bem dura agora, né? Não, mas assim, só pra cumprir tabela. Tapar um buraco. Exato, então, pra que fazer? Exatamente. Sendo que a raiz não tá sendo cuidada. Dia da mulher. Vamos fazer alguma coisa porque precisa fazer. Não é assim. Não porque é nós assim. realmente valorizamos. Dia do trabalhador, gente. Você tudo. realmente valoriza o seu trabalhador? Isso. Eu pergunto isso pros meus clientes. Sabe? É qual é a tua mentalidade? Você realmente... Tá, vou fazer um almoço dia do trabalhador. Só para cumprir tabela? Você realmente acredita que o trabalhador é importante para tua empresa? Como que tu enxerga, sabe? Sim. Então, é muito mais destinar tempo e carinho para pensar nessas estratégias, né? Exato, exato. E é de novo que eu falei assim, a empresa tem que ser um lugar feliz. Então, a cultura organizacional faz muita diferença nos resultados da empresa. Agora eu tô falando pro empresário, assim. Não é só papo de que meu colaborador tem que ser mais feliz, é que realmente tô falando de resultado. É resultado. É resultado. Então, não adianta dar um bombom, não adianta fazer um almoço dia do colaborador, sendo que o seu colaborador nem sabe como você enxerga ele. Aliás, ele nem é enxergado, ele nem se sente visto. Exato. Ele se sente visto. É incoerente. Incoerente. É incoerente. Não é transparente. Por isso que você falou assim, que tem um manual, Exato. que fala sobre cargos e salários abertamente. Eu sei porque eu já participei de eventos que vocês falaram sobre isso. Isso. E não mais que isso, Sinara. Ai, desculpa te interromper. Imagina! Estamos aqui, bate-papo, amiga. Desculpa te interromper. Também a questão da transparência. Ali na Bívia, por exemplo, todo mundo sabe quando todo mundo ganha. Meu Deus, isso aí é muito incrível. A gente tem essa política da transparência. Não tem nenhuma... porque fulano... Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Isso está exposto aonde? A gente tem um documento nosso que todo mundo tem acesso. Tá. E aí, todo mundo sabe. Não tem aquela coisa assim, por que fulano foi promovido? E ali no nosso plano de cargos e salários, que todo mundo tem acesso, ali eles conseguem ver quais são os critérios para promoção. Então, por exemplo, até quando um colaborador vem pedir um aumento, aí a gente volta pro plano de cargos e salários, agora falando da visão do empresário, tá? A gente olha, para conseguir um aumento, temos que fazer isso, uma pós-graduação, por exemplo. Sim. Então, a gente gera uma dupla responsabilidade em relação a isso. Nossa, vocês com 5 anos de empresa conseguiram estruturar tudo isso, né? Isso da cabecinha de vocês Ainda falta dois. coisa. Sempre vai faltar, né? Sempre falta. Mas olha só o quanto vocês construíram em 5 anos, Júlia. É estudando muito, Sinara. Acredito. É estudando muito. Muito, a gente não para. E propondo e testando, né? Porque não dá para acertar só. Não, a gente vai muito evento, a gente testa muita coisa, a gente estuda muito, muito, muito. Foi por isso, inclusive, que eu entrei no mestrado. Porque eu queria trazer mais, eu queria ter mais explicações. Eu queria entender a fundo alguns fenômenos que existem dentro do mercado de agências, né? Então, é estudar. É o estudo, o conhecimento que traz essa clareza do que precisa ser feito. Por isso que, voltando para a marca empregadora, eu até comentei antes que muitas empresas nem sabem o que é isso ainda. Esse termo não é muito comum. Ainda não é conhecido. E é por isso que vocês criaram um produto, né? Isso. É isso? Isso mesmo. Como é que se chama? Beaver People. Beaver People. Conta Isso. um pouquinho pra gente por que vocês criaram esse produto. Porque na região nós não temos isso. Não tem, gente, não tem. Tá. Esse produto, ele foi lançado agora esse ano, mas ele tá sendo estudado há mais de um ano, tá?
para nós foi muito intuitivo, acho que essa é a palavra correta, porque isso era algo que a gente já praticava com os nossos colaboradores. Tá? Então, era um produto que a gente aplicava internamente, uma metodologia que a gente já aplicava internamente. Então, ela não é nova, não é algo novo para nós, não é o mercado que a gente está se aventurando, porque a gente já vive isso todos os dias. Sim. E, além disso, com os nossos clientes, agora falando da agência Beaver, na nossa metodologia, por exemplo, de onboarding, a gente sempre tem um momento da integração que a gente ouve os colaboradores. Então, a gente faz uma pesquisa, a gente ouve os colaboradores, porque quando a gente fala de percepção de marca, não adianta eu só olhar para o meu mercado externo, que são os meus clientes, sendo que eu não sei como o meu mercado interno enxerga isso também, que são os colaboradores. É um termômetro, né? Exato. Então, a gente já praticava isso, já fazia parte da nossa metodologia. Só para teres uma ideia, Sinara, só um exemplo bem rapidinho. Deve. Com os nossos clientes da agência Beaver, tá? Isso é algo que a gente aplica há muitos anos. A gente faz por exemplo, uma pesquisa, um método realmente pode ser qualitativo ou quantitativo. A gente aplica com alguns colaboradores, uma amostragem previamente definida. A gente entrevista ou conversa ou dispara um formulário, porque às vezes assim, o meu time comercial tem uma conversão muito baixa. Isso pode ser um motivo, vamos supor, lead desqualificado, ou as estratégias não estão sendo eficazes, ou às vezes o time comercial não está bem configurado. Então a gente tem que olhar para todos os lados. Pode ser o marketing, mas também pode ser o comercial. Sim. E aí, só para teres uma ideia, vou citar um exemplo assim, de um cliente nosso, que ele tinha essa questão muito forte, ele não conseguia converter, ele tinha um volume de lead altíssimo, mas chegava dentro da empresa, ele não conseguia converter. E dentro dessas pesquisas, a gente entendeu que a equipe interna não via qualidade no produto. Como que um time de comercial que não vê qualidade no produto vai vender ele? Eles não acreditam no próprio produto não que vendem. Não acreditam. Então, você entende que quando a gente olha para o mercado interno, a gente traz muito mais resultado, não só falando agora do colaborador e tudo mais, mas olha só, no aspecto comercial. Sim. Então, a Beaver, comercial. ela teve sempre esse cuidado com o colaborador, tá? Porque a gente precisa entender como a marca vê, como os colaboradores enxergam a marca de dentro, a percepção interna. E aí, nós, então, decidimos transformar isso num produto para oferecer para o mercado. Legal. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, assim, é que não é um mercado novo pra gente, não é algo que a gente está se aventurando. A gente já praticava isso com os nossos clientes internamente, mas nós decidimos transformar isso num produto. Então, nós primeiro fizemos várias pesquisas, enfim, a gente estudou muito, enfim, organizou isso da melhor forma possível para apresentar para o mercado. E, então, esse produto ele vem realmente para fazer a gestão da marca empregadora. Certo. Então, hoje as empresas elas podem contratar a gente, seja para o endomarketing, que é uma ferramenta da marca empregadora, que são as ações, por exemplo, Dia da Mulher, enfim, várias ações que podem vir. Mas, seja para o endomarketing, uma campanha pontual, seja para uma gestão completa, seja, por exemplo, uma rede social corporativa, seja, por exemplo, para uma palestra, para um treinamento, tudo que envolve a marca empregadora. Porque quando a gente fala de gestão estratégica de marca, a gente não fala só do mercado externo. Exato. É o olhar de dentro para fora. Exato. Né? Tu trabalha bastante com palestra. Sabes dizer bastante, por exemplo. Sim. Pensa um time de líderes que não sabe se comunicar da melhor forma. A comunicação é eficaz, que tu sempre assertiva, muito. que tu sempre fala. Assertiva e eficaz, é isso aí, Exato. Com certeza. Então, olha só, como uma coisa está amarrada na outra. Não tem como a gente desvincular. Então, para nós fez muito sentido. Então, nós formulamos esse produto. Que legal. Assim, da melhor forma possível, com muito carinho mesmo, para realmente trazer resultado para os nossos clientes, com metodologias que já foram testadas, como eu disse, na agência Beaver. Então, a gente apresentou para o mercado esse ano com essa proposta. Como é que o mercado está recebendo? Olha, a gente está enfrentando a barreira do desconhecimento. Sim. Não da agência em si, mas do termo. Sim. As pessoas, elas ainda não conhecem. Ou não entendem, como eu te disse ali, elas acham que isso é só sobre o colaborador e não sobre a empresa, que não tem benefício para as duas partes. Então, nossa principal barreira hoje é exatamente essa. Não acredito. Essa falta de conhecimento em relação à temática, sabe? Sim. Mas é algo que vai mudar, porque vários estudos mostram que isso é uma tendência para o futuro. Talvez agora seja algo novo, mas daqui 5 anos a gente vai ver que isso vai estar mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Que legal, né? Porque o termo já diz assim, marca empregadora é a marca que emprega, né? É quando o colaborador é o embaixador, quando ele é um advogado de marca, certo? Exatamente. Ele advoga, né, a favor da empresa. Então, quando ele vai para um LinkedIn falar de uma marca, porque isso a gente vê muito nesse movimento da rede social hoje, Total. né? As pessoas que advogam, ou então até que falam, não é só advogar que é o defender, mas também que publicitam, enfim, são porta-vozes, são porta-vozes, oficiais ou não. São influenciadores. São influenciadores. Qual é a relação disso? Conta um pouquinho para quem não conhece. Gente, sabe que isso, inclusive, é uma estratégia muito boa, tá? Muito boa. Tanto que agora eu tô falando assim, de multinacionais ou até mesmo instituições financeiras, Itaú, por exemplo, várias empresas já estão aplicando essa estratégia. De, por exemplo, assim, claro que existe o marketing de influência, que é quando a gente tem uma parceria com o influenciador, mas a gente também pode aplicar o marketing de influência internamente. Isso. O meu colaborador, por exemplo, várias vezes, não sei se você já viu, Sinara, eu já vi várias vezes, várias postagens, reels, enfim, de vem trabalhar um dia comigo.
Vem um dia comigo ser CLT Premium. Aham. Tudo isso é marca empregadora. Então, Sim. primeiro, para o cliente, olha só que legal, eu estou conhecendo o processo dele, estou conhecendo o bastidor, agrega muito valor à marca e o produto e também o processo de produção e operacional. Mas também é para o colaborador, olha que legal como é trabalhar lá. Também quero, vai entrar na minha Muito lista dos legal, né? sonhos. Quando abrir uma vaga, eu vou me candidatar. Ou vou ver se já tem uma vaga. Então, é bom para todo mundo. Tu acha que tem que formar essas pessoas? Tem que formar. E aí se forma com treinamento. Tem que treinar, Claro então. que Porque a pessoa não pode chegar lá, fazer qualquer post e coloca uma outra marca. Não pode. Além da marca pessoal dele, ele coloca a marca corporativa do crachá dele Exato. de qualquer jeito, às vezes. E aí né? entra a responsabilidade nisso, né? Claro que não pode, a forma como vai escolher, a pessoa tem que ser muito, enfim, minuciosa, tem que ser, enfim, com muito cuidado. Mas depois tem que realmente existir uma formação e um treinamento em relação ao oratório, em relação à comunicação, em relação à postura. E também essa pessoa ela precisa ter uma imersão em relação à marca. É um negócio- Agora falando de branding mesmo, assim, o que a marca valoriza, qual é o conceito, qual é toda a base conceitual, no que a marca acredita, qual é o estilo de vida pregado. Agora falando de branding mesmo, a pessoa precisa ter uma imersão, porque ela vai propagar isso. Ela precisa estar dentro disso, levar isso para mais longe. Então, não Mas é sem só... ferir os valores profissionais dela e nem a cultura Precisa fazer sentido. corporativa. É isso que eu ia falar, precisa fazer sentido. E não é uma coisa assim, vou chamar meu colaborador para fazer uns vídeos de como é trabalhar aqui. Não é assim. Exato. Não é assim. Primeiro, o mínimo. Preciso organizar minha cultura organizacional. Primeiro, eu preciso tornar os meus valores reais no dia a dia, porque isso nem hoje em dia a gente vê. Empresas que falam muito, por exemplo, sobre transparência, ética, honestidade, tem muitos processos que são, enfim. Então, a gente tem que realmente tornar esses valores, essa missão, essa visão, uma realidade na empresa, fazer os colaboradores enxergarem isso. Porque não adianta falar, nós somos, eles precisam enxergar. E se sentir. E sabe que esse é um dos desafios exatamente, porque quando a gente fala de uma comunicação corporativa, por exemplo, agora falando da agência Beaver, se eu falo que minha marca é X, eu posso realmente convencer o meu cliente de que a marca é X. Eu posso armar toda uma questão e eu posso convencer ele de que minha marca é X. Só que quando eu falo da marca empregadora, eu tô falando do marketing interno, ele precisa ver no dia a dia. Ele precisa ser uma verdade. Precisa ser uma verdade. Senão ele não acredita, senão perde legitimidade. Eu acho que o pior disso tudo é quando a pessoa vai na padaria fim de semana e ela diz assim, onde é que você trabalha, né? Pra alguém. Eu trabalho na empresa tal. Aí a pessoa começa a ou falar mal, ou ela defende, né? Triste demais. Na empresa tal, meu lá é isso, é aquilo. Ou ela vai dizer, meu lá parece que é muito legal, né? Não, posso Empresa dar um boa, exemplo empresa polêmico? Pode. GPTW, Great Place to Sim, Work. pois é. Assim, realmente é um selo muito difícil de conseguir. Porque vocês têm, né? A gente tem. É um selo difícil de conseguir, é uma pesquisa, assim, enorme, que se o nosso colaborador ele aponta que ele foi influenciado ou obrigado a preencher daquela forma a pesquisa, a gente perde tudo. Sim. Então, assim, é um processo realmente muito complexo. Mas muitas empresas, elas têm um GPTW, só que só pro selo. Então, elas fazem toda uma campanha para ganhar o selo, e aí depois fica morno. Aí o que a gente mais ouve por ali é, essa empresa é GPTW, mas não tem nada disso. Então começa a criar algumas incoerências, mas na verdade se elas têm esse selo é porque elas fizeram uma pesquisa e isso foi realmente comprovado. Mas aí então essa coisa de a campanha para mostrar que eu sou uma marca empregadora, mas aí esfria e aí eu deixo de ter esses incentivos. Então o colaborador ele se sente até comprado. Eles estão fazendo isso só porque no final do ano tem o questionário de GPTW. Sim. E depois isso passa. Então veja que para o colaborador tudo precisa ser uma verdade. Tem que ser uma verdade. Precisa ser uma realidade, assim. Muito legal. Vocês, eu já participei desse processo para quem não conhece, então, GPTW, Great Place to Work, né? As melhores empresas para se trabalhar. Vocês têm como melhores agências, né? Isso. Qual é a colocação que vocês ficaram? Sabe que eu não lembro. Mas a nossa nota foi altíssima. Gente, eu sou péssima de memória, não lembro. Não, tranquilo. Quantos funcionários vocês têm hoje, Júlia? 15. Nem falamos. 15 funcionários. 15 colaboradores. Isso é bastante coisa. Né? Bastante coisa. 15 funcionários, tem o seu porte e a sua importância, né? Sim. É muito legal, gente, esse assunto é muito, muito interessante. Como é que você vê o líder nesse papel todo aí de marca empregadora? Porque a gente vê os líderes de pensamento, que a gente chama de thought leadership, né? Que é os líderes de pensamento também levantando algumas bandeiras das suas empresas, né? Os CEOs. Como é que tu vê isso tudo? Eu vejo assim, primeiro é um ponto-chave, né? A liderança é quem transforma toda essa base, esse conceito, essa verdade em prática no dia a dia. Mas também, quando um CEO, por exemplo, ou um líder, enfim, seja coordenador e tudo mais, ele se posiciona a favor da empresa, ele gera esse movimento. A favor da empresa, eu digo assim, como influenciador interno, tá? Com o que a gente estava conversando antes, como embaixador da marca. Ele gera esse movimento, mas ainda mais se na área, as pessoas precisam enxergar nele esse posicionamento.
ele é uma forma, não quero falar uma ferramenta, mas ele ajuda a traduzir isso para a realidade. Então, dentro e fora. Dentro e fora. Então, o líder é um ponto-chave. E é até interessante, porque quando o líder, ele se porta como influenciador, por exemplo, agora vou citar exemplos de CEOs. Tem o João Adib, tem, por exemplo, a Sandra Chayo, enfim. Agora, falando da marca corporativa, é uma estratégia que está crescendo bastante, que é quando o CEO, enfim, a diretoria se posiciona como porta-voz. Quando trazendo isso para a marca empregadora, isso é bem interessante, porque isso dá aquele orgulho pro funcionário. Olha só, eu faço parte da empresa dele. Sim. Sabe? Ou seja, não é nem CEO só, e nem vagas de entrada. Você pode trabalhar a tua média liderança, exatamente, por exemplo. na média liderança. Coordenador, supervisor, enfim, é média liderança mesmo. Não tô falando só de CEO. Sim. Mas a pessoa se identifica, ela sente a questão assim de eu faço parte disso. Mas, de novo, precisa fazer sentido. Real. Precisa ser real. Porque senão vai gerar uma outra questão, efeito rebote. A gente tava falando, mas nem é isso. Nem é. Aí gera desconfiança. Perde a legitimidade. Isso. Aí estremece a marca, né? Estremece. E marca é tudo, né? Tudo. É o ativo intangível mais valioso de qualquer empresa, né? Tudo. Tudo que a gente tá falando aqui se resume em uma coisa, em marca. É verdade. Por isso que vocês estão trabalhando isso com muita minúcia desde o início, né? Vocês já entenderam isso desde o começo. Tanto para o nosso cliente quanto para a Beaver, né? Marca é onde começa e onde termina. Tudo que acontece no meio é a gestão dela. E aí, dentro dessa gestão, aí tem várias estratégias. Tá falando de rede social, tô falando desde tráfego pago, tô falando também de marca empregadora, tô falando, enfim, de várias estratégias, marcas de influência dentro disso. Mas é marca onde começa e onde termina. Legal. Ela é o fio condutor. Tanto que quando empresas que, por exemplo, não tem, não tem uma marca empregadora bem estruturada, não tem uma gestão em relação a isso, mas na verdade ela não tem nenhuma marca bem estruturada, a gente volta primeiro para a marca, que é o começo de tudo. Tá certo. Quais são os conselhos que tu darias para uma empresa que quer começar a fazer esse movimento? De marca empregadora? Isso. Tá, o meu primeiro conselho é primeiro arrumar casa. É primeiro arrumar casa. Avalia, fazer, assim, na prática? Primeiro, de forma bem prática. Primeiro, ouve. Os colaboradores. Ouve, porque principalmente assim, às vezes a diretoria, ou tô falando até mesmo de média liderança, às vezes ela é um pouco míope em relação ao que realmente está acontecendo. Porque ela confunde a realidade com as percepções que ela gostaria que tivesse de fato acontecendo. É normal, gente, tô falando de vida real. Às vezes a gente espera alguma coisa, mas quando a gente vê na realidade não é aquilo. Então, o primeiro passo pra gente ter uma gestão de marca empregadora é ouvir. Então, é realmente assim, sentar e ouvir. Seleciona pessoas-chave, faz uma pesquisa interna, ouve, para você medir como que tá a situação hoje. Ou, por exemplo, também tem várias plataformas, ou até mesmo a Beaver, né, faz esse tipo de trabalho. Vocês fazem isso também? Fazemos de clima, né, pesquisa de clima. Vocês fazemos também. Assim como existem outras plataformas que fazem isso, né, que a empresa pode fazer, mas nós também fazemos. Mas é entender, ouvir as pessoas e medir o clima. A partir disso, você sabe onde você precisa intervir. Porque, por exemplo, se um tema que soa muito a liderança, então você precisa ter um trabalho com a liderança. Se fala muito sobre salário, então por que não vamos criar uma política de plano de cargos e salários, de transparência, alguma coisa em relação a isso? Ou se fala muito sobre, enfim, sobre fofoca, sobre outras coisas que às vezes surgem nessas pesquisas, sabe? Você sabe aonde intervir. Então, assim, não é... Claro que a gente tá falando de uma... Não estamos falando de uma ciência exata, né? Então, não tem como dar uma receita de bolo. Então, o primeiro passo que eu dou é sempre... tudo isso começa e termina sobre pessoas. Então, não tem como a gente começar a fazer, enfim, a fazer uma gestão de marca empregadora sem elas. Então, precisamos ouvir. E, a partir disso, medir as ações. E aí, claro, a partir das ações, a gente fala sobre alinhamento de uma cultura organizacional, a gente fala de traduzir a marca, o conceito da marca para os colaboradores. Então, por que a tua marca não cria um nome para os teus colaboradores? É muito comum, grupo, por exemplo... Team, alguma coisa, né? Exato. Por exemplo, na Beaver, a gente tem os castores. Um exemplo que eu lembrei aqui agora. Legal. Então, traduzir a marca para os seus colaboradores. Aí, vamos criar um enxoval para isso, para que eles tenham esse senso de pertencimento. Vamos arrumar, às vezes, a copa é o problema. Teve uma pesquisa que a gente fez num cliente também que falaram assim, olha, a nossa copa, ela não deixa esquentar comida. E eu nem sempre tenho dinheiro para comer fora. E não deixam esquentar minha comida porque fica um cheiro no escritório. É que daí sai tudo, né? E saem coisas assim profundas, né? Que Exato. A pessoa até gosta da empresa, mas tem coisa que incomoda tanto. Exato. Que ela... Sabe que uma vez saiu também assim, tem de tudo, né, gente? Tem de tudo. Teve uma vez que saiu assim, eu tenho que bater o ponto para ir no banheiro. Coisas nesse sentido. Vocês apresentam essas pesquisas lá na empresa? A gente apresenta isso. E como é que é recebido? Nem sempre de forma positiva, mas às vezes é. Tudo depende de como é apresentado, depende muito da humildade da liderança também. Daí a gente também fala sobre humildade, né? De entender que nem tudo é perfeito, que empresas sim têm falhas. Todas as empresas têm os seus pontos de melhorias. E faz parte. Quando a gente entende isso, nós somos mais tranquilos a aplicar essas mudanças. Mas
aparece de tudo. Então não adianta eu falar assim, eu vou fazer brinde. Às vezes não é sobre o brinde, é sobre a copa. Ou às vezes, por exemplo, é sobre bater o ponto no banheiro. Será que a gente não pode analisar novamente essa política ou aplicá-la de uma forma diferente? Ou, por exemplo, assim, tem um caso também que já apareceu nessas pesquisas de a empresa, ela não tem celular corporativo do setor comercial, apareceu. A empresa não tem celular corporativo, ele tem que ficar usando o pessoal. Então, são coisas assim que a gente nem imagina, mas isso afeta a forma como a pessoa, sabe? Ela se enxerga, ela vê a empresa, agora falando da marca empregadora. Então, são vários aspectos. O primeiro passo é ouvir. E, a partir disso, tomar todas as medidas. Que legal. Vocês oferecem tudo isso para as empresas, então? Tudo, gente, tudo. Isso é muito legal. A gente não tem realmente algo tão específico aqui na região. Bacana, parabéns pela iniciativa de vocês, muito bom. Porque são pessoas que trazem realmente resultados e fazem acontecer tudo, né? São as pessoas, não adianta a gente achar tudo começa e termina com pessoas. Realmente, assim, são as pessoas. Eu concordo demais nesse assunto também. A gente falou sobre tantas coisas, né? A gente falou sobre a origem da agência, né, que veio lá de São Paulo, uma agência pós-pandemia, bem moderna, bem ágil. O teu público interno é um público geração Z? Os teus colaboradores Z lá? Z e Millennial. Tem uma misturinha aí. Tem uma mistura. Tem uma mistura. Isso é bom, né? É bom. É bom. Uma geração aprende com a outra. Isso, é legal. Vocês têm abertura também nesse sentido para outros perfis? Total. Porque isso é bem importante, né? Muito. É que da característica do nosso mercado. É ser mais jovem. Trabalhar em agências. Mas isso nunca foi assim, não vou contratar alguém. Enfim, nunca foi. Geração X, por exemplo. Não, né? Nunca foi. Inclusive, a gente trabalha muito em parceria e, enfim, nunca foi um problema. Entendi. Mas é verdade. Aconteceu. A agência tem normalmente uma equipe bastante jovem, né? Então, é do mercado. É do mercado. É do mercado. Acontece. Concordo perfeitamente. Quais são os desafios? A gente está conversando há bastante tempo, como a gente perde o tempo. Gente, eu nem sei, mas eu falei muito. Quanto tempo a gente tem de episódio? E olha que eu sou tímida. A gente tem 40 minutos, a gente tem mais uns 10 minutinhos pra falar ainda, mais uns 10 minutinhos. Pode ser? Bora? E olha que eu sou tímida, né, gente? Olha nada. Só, onde é que tá essa timidez? Onde tá essa timidez, Júlia? Quem diria, Não estou vendo, não. Eu estou vendo, eu falei pra ti. Trabalhas com comunicação, é algo apaixonante, né, também? Muito. Qual é o maior desafio hoje, quando a gente olha pra dentro, né, das empresas, pequenas, médias ou grandes? Agora, de forma geral, comunicação e marketing, não necessariamente comunicação interna, ou endomarketing, ou marca empregadora. De forma geral, quais são os desafios que estão chegando para vocês na mesa hoje? Nesse mundo pós-pandêmico, desafios de comunicação ali. Olha, vou falar dos últimos 2 anos, porque tudo muda muito rápido, né? Tudo muda muito rápido. Vou falar dos últimos 2 anos. Claro que talvez seja por conta, não sei, talvez seja do nosso tipo de cliente, enfim, tem todas essas questões, né? Mas para nós tem crescido muito essa demanda do olhar carinhoso para a marca. Muitas empresas estão vindo até a gente porque elas querem cuidar da sua marca. Elas entenderam que tráfego pago é insustentável, que investir, por exemplo, 60 mil, 80 mil em tráfego pago é insustentável. Só digital. Exato. Ela entendeu que, por exemplo, o Google, Meta Ads também é uma empresa, também quer ganhar, também quer faturar. E ele fatura como? Com o nosso dinheiro? Com esses anúncios, por exemplo. E a gente assistindo. Exato. Então, assim, as empresas, elas entenderam isso. Ou elas estão entendendo, tá? Tem um processo. Estão no processo, um processo avançado. Então, hoje a demanda tem vindo maior em relação a isso. Eu quero cuidar da minha marca. Eu quero ter uma marca forte. E a gente fala para os nossos clientes, né? A Beaver, ela tem um produto, que é gestão estratégica de marca. Então, a gente entende que, como eu disse, tudo começa e termina com marca. Mas nós não somos uma agência de branding, por exemplo. A gente faz gestão estratégica de marca. Especificamente. A gente faz gestão estratégica de marca. Porque não adianta só lançar uma marca muito bonita, muito bem fundamentada, e depois a gestão dela não for boa. Então, quando eu falo de uma gestão estratégica, eu falo sim sobre redes sociais, eu falo sim sobre tráfego pago, marketing, como eu falei sobre antes, né? Falo sobre várias ferramentas que estão dentro disso, tá? Mas a maior parte da demanda tem vindo em relação a isso. Que legal, né? Esse olhar carinhoso para a marca. Não é um suspiro, assim, um alívio a gente ter saído daquele bombardeio do olhar apenas digital? Viciante e que nos adoece, ou aquele olhar, por exemplo, assim, de que o off não funciona. É verdade. Gente, de onde saiu isso? O off funciona desde sempre, né? Funciona desde sempre. As rádios estão aí para provar isso, por exemplo. Exatamente, né? Sabe? É um exemplo. Nem tudo se resume a tráfego pago, ao digital no todo, assim. Nem tudo se resume a isso. Então, o off, ele sempre foi muito presente. E eu acredito de verdade na força do off, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma gestão estratégica de marca, a gente também tá falando de um cliente que tá voltando a olhar pro off. Que legal. Que tá voltando a falar assim, um outdoor... Tu acha que é uma tendência? Um outdoor realmente... Eu acho. O outdoor realmente funciona. Gente, a Beaver...
vou falar pra vocês, quando tem uma estratégia diferente, a gente sempre primeiro aplica na gente e depois no nosso cliente, tá? A gente tem isso como metodologia nossa. Até porque daí a gente precisa de dados pra provar pra ele que é uma estratégia que pode ser eficiente pra ele. Então, outdoor, se fosse ruim, por que tanta gente investe tanto? É Pra verdade. nós, por exemplo, funciona muito. Funciona muito? Meu Funciona Deus, muito. é muito. E aí pensa comigo assim, um tráfego pago. Tráfego pago, vamos supor, uma empresa investe, não sei, vou citar um exemplo, 10 mil, investe no tráfego pago 10 mil. Um ponto de outdoor tá ali em torno do quê? De 2, mais ou menos? Então, olha como tu consegue fazer uma campanha, às vezes, com um aproveitamento maior, Sim. sabe? Com uma verba menor. Então, é tudo questão de estratégia. Tudo questão de estratégia. Tudo questão de estratégia. Então, assim, o off também é uma tendência que tem crescido bastante, pelo menos para os nossos clientes, tá? Que legal, bom. É bom saber desse movimento, bom conhecer o movimento na prática, né? Qual que seria, assim, uma sugestão que tu darias final para quem está nos ouvindo, em relação a esse cuidado com marca e esse pilar gente que tu falou ali? O que tu gostaria de dizer a respeito disso? Porque eu acho que é tão forte, né? Tão importante. Eu digo assim que é tudo sobre pessoas. O nosso cliente é uma pessoa, o nosso colaborador é uma pessoa, o quadro societário é composto por pessoas. Todos nós somos pessoas. Então, se a gente não tem um olhar carinhoso para isso, eu acho que ali mora o ponto. Eu tenho até uma frase. Posso pegar Pode, no celular? deve. Gente, eu tenho uma frase. Deve. Que eu até peguei aqui. Peraí. Que fala sobre isso. Mas assim, se eu pudesse resumir em uma palavra no que eu acredito que a gente tem que, né? O meu conselho é pessoas. Olha só. Aqui minha frase. No final, tudo que construímos, marcas, culturas, resultados, começa e termina com pessoas. Se não for sobre elas ou com elas, não faz sentido. Boa. É uma frase tua? Eu coloquei num trabalho meu. Que legal! By Júlia 2025. Eu fiquei inspirada, daí eu pensei, vou levar, vai que eu preciso falar. Muito legal, vale um corte, hein? É sobre pessoas, é sobre pessoas. Legal, Júlia. Isso. Ou seja, então, está à disposição esse produto Beaver People. Gente, sim, Beaver People. Convida aí o pessoal. Fazer o meu merchan, Faz né? o teu merchan. Gente, olha, Beaver People, agência Beaver, nós cuidamos da marca do completo. Não tô falando só do mercado interno, que são os colaboradores, que é a marca empregadora que a gente tanto falou hoje, mas também o mercado externo. Então, assim, a Beaver, ela conecta marca a corações. Não é só um slogan, é a nossa promessa, é o que a gente faz todos os dias. Seja corações dentro da empresa, seja fora da empresa, ou seja, por exemplo, com parceiros, ou na liderança, no quadro societário, a gente conecta marcas a pessoas. E é sobre isso. Então, eu posso falar as nossas redes? Deve, tá. Eu ia dizer mesmo. @Beaver Agência, eu vou soletrar porque Sim. é um nome difícil, tá? É BEAVER, Beaver Agência. E o nosso site é Agência Beaver ou Beaver People. People, pessoas em inglês. Vocês podem pesquisar e ler mais. E qualquer coisa, é só chamar. Muito legal, é só chamar. Tem o Instagram dali. O Instagram é pra chamar no direct lá do Instagram mesmo. Da Beaver. Pode ser da Beaver ou pode ser no nosso site. Ali tem no todas site as informações. também tem um clique ali. Isso. Muito bom. Que grande prazer falar com vocês. Meus parceiros também, fora aqui do nosso podcast Mulheres na Pan. Inclusive no Beaver People, né, gente? No Beaver People, são os parceiros também. Sim. Eu também trabalho nessa área há muito tempo, né? Muito, Estou à tua disposição, tá? Sempre. À disposição para vocês também, para todas as pessoas que querem ser parceiras nossas, né, Júlia? Total. E agradecer também o apoio aqui ao Mulheres na Pan, que eu sei que vocês acreditam. Tu mesmo esteve no nosso evento também, nos eventos de mulheres, né? Verdade. Acreditam muito nesse pilar também da sociedade. Isso mesmo. Obrigada pela tua presença, adorei. Ai, gente. Obrigada. Passou rápido, né? Muito. Depois a gente continua o papo, tá bom? Tá bom. Obrigada, Obrigada, Sinara. Obrigada muito. Eu vou fechando então o episódio aqui, agradecendo a presença de quem nos ouviu até o finalzinho do episódio com a Júlia Trainotti, da agência Beaver. Até uma próxima, deixo novamente aqui o meu @, @eusinaramaria, patrocinadora agência Beaver, que nos acompanha, está patrocinando todos esses episódios dessa temporada, e também todas as redes sociais da Jovem Pan Blumenau, que também é a grande incentivadora desse movimento, tá bom? Até a próxima, obrigada!